Dirijo aqui minha palavra ao ministro Alexandre de Moraes, de que tenha de fato uma justiça correta, a tempo, porque a justiça fora de tempo é injustiça, com essas pessoas que estão sendo condenadas, estão tendo suas vidas destruídas meramente por conta de uma vingança processual com o nome Jair Messias Bolsonaro. E eu não poderia deixar de dizer isso aqui, porque nós vivemos as nossas vidas, mas essas pessoas estão sendo esquecidas, e o meu papel aqui moral como ser humano é lembrar dessas pessoas. A nossa vida vai passando e a gente acaba esquecendo dessas pessoas que tanto estão sofrendo, e não quero mais uma vez aqui que esse vídeo seja requentado para um futuro de pessoas sendo mortas, suicidando por conta, mais uma vez, de uma injustiça processual que está acontecendo. Não vejo que há outra pauta prioritária do que a vida de pessoas inocentes que estão sendo deixadas ao baile, enquanto a vida aí de pessoas como ministros do Supremo estão com suas vidas aí sendo tocadas, com sua liberdade, enquanto isso tem famílias que em breve, espero que não, mas perderão aí entes queridos, porque não aguenta a pressão de uma injustiça. E peço que de fato Deus continue com os olhos abertos para essa nação e que haja justiça nesse país. E olha só, pessoal, deputado Nicolas Ferreira sobe ali na tribuna da Câmara dos Deputados e faz um forte apelo ao ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma denúncia gravíssima sobre aquilo que está acontecendo ali em Brasília, que a mídia não está mostrando. Olha só o que ele vai falar aqui, pessoal, e ele vai tocar em pontos que são realmente gravíssimos e cruciais, que nós precisamos nos alertar. Olha o que ele falou para o ministro Alexandre de Moraes e para outras autoridades ali em Brasília, direto ali da tribuna na Câmara dos Deputados. Você precisa ver esse vídeo, porque enquanto estamos vivendo as nossas vidas, tem pessoas morrendo e o governo Lula não está nem aí. Olha agora o que o Nicolas vai falar. Já dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Vamos para a matéria e voltamos em seguida, porque alguém precisa dar um jeito nessa situação e o Nicolas vai mostrar tudo aqui agora. Confira. Se eu não me matar antes, quando eles chegarem, irei me matar. Essa foi uma frase que eu ouvi de uma moça que foi condenada a 16 anos por conta dos atos do dia 8. Ela falou isso ao lado dos seus 2 filhos, sendo que um tem 8 anos de idade e autista, com sérios problemas psicológicos. Quando eu me encontrei com a família do Clezão no velório dele, a sua filha disse o seguinte: não deixe com que a morte do meu pai seja em vão. E eu sei que o trabalho nosso aqui, político, passa a semana, passam-se os dias, passam-se os meses, e acaba que essas pessoas que estão no silêncio, que estão sendo deixadas no abismo para poder serem esquecidas, ainda continuam com as suas dores bastante vivas. E um dever moral que eu tenho aqui para com elas é não deixar com que mais mortes aconteçam. Eu quero relembrar aqui aos senhores de que essas penas, além de desproporcionais e injustas, estão sendo aplicadas a pessoas comuns que não possuem absolutamente nenhuma linha na sua ficha criminal. Eu sei que há uma divergência muito grande da parte da esquerda e da direita do que seria ou não um golpe de Estado, ou se essas pessoas mereciam essas altas penas ou não. Só que eu quero lembrar aqui aos senhores de que existem corruptos no nosso país que não estão presos. Qual corrupto condenado, seja pela Lava Jato ou algum esquema de corrupção no nosso país, que anda com tornozeleira eletrônica hoje no nosso país? Não há. Nós temos pessoas hoje livres, estupradores, pessoas que cometem latrocínio, pessoas que atentam contra a vida do outro, que não pegam penas de 16 anos, 17 anos. Ocorreu algo semelhante, pior, no Capitólio, nos Estados Unidos, e tivemos pessoas ali que pegaram 4 meses de pena, 1 ano de pena, 2 anos, 4 anos, e aqui no nosso país nós estamos vendo pessoas sendo condenadas a 16 anos, e aqui é um dever moral meu, não como político, mas como ser humano que eu sou, e me estranha muito ver que a esquerda, que de fato, durante muito tempo, lutou, podemos se dizer assim, pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, simplesmente colocar essas pessoas no mesmo rol que criminosos que inclusive estão sendo soltos.
Temos líderes, por exemplo, do PCC, tendo seus bens devolvidos pela justiça. Qual hoje corrupto está preso no nosso país, eu lhes pergunto? Ou seja, eu preciso retomar a história dessas pessoas, porque enquanto estão tendo aí jantares com lagostas, estão tendo aí o seu dia a dia com seus familiares, vocês estão podendo usufruir da sua liberdade. Há uma mãe hoje que está no meu estado, a qualquer momento, a ponto de tirar a sua vida. E não quero ser aqui uma pessoa que vai prever o futuro, mas haverá mais mortes no nosso país por conta de penas absurdas que estão sendo aplicadas por mera vingança política e ideológica. Mas o importante mesmo é perseguir um ex-presidente da República, que inclusive já está inelegível. Mas o importante é criar narrativas de importunação de baleia, é criar narrativas de cartão de vacinação, de um golpe de Estado, que inclusive agora o presidente da República disse que ele foi um covarde porque ele não aplicou o golpe. Ou seja, isso não tem nem coerência lógica, senhores. Ou seja, ele seria corajoso se ele tivesse dado o golpe de Estado que vocês tanto não querem que ele tenha dado. Vocês precisam, de fato, dirijo aqui minha palavra ao ministro Alexandre de Moraes, de que tenha, de fato, uma justiça correta, a tempo, porque justiça fora de tempo é injustiça, com essas pessoas que estão sendo condenadas, estão tendo suas vidas destruídas meramente por conta de uma vingança processual com o nome Jair Messias Bolsonaro. E eu não poderia deixar de dizer isso aqui, porque nós vivemos as nossas vidas, mas essas pessoas estão sendo esquecidas, e o meu papel aqui moral como ser humano é lembrar dessas pessoas. A nossa vida vai passando e a gente acaba esquecendo dessas pessoas que tanto estão sofrendo, e não quero mais uma vez aqui que esse vídeo seja requentado para um futuro de pessoas sendo mortas, suicidando por conta, mais uma vez, de uma injustiça processual que está acontecendo. Não vejo que há outra pauta prioritária do que a vida de pessoas inocentes que estão sendo deixadas ao baile, enquanto a vida aí de pessoas como ministros do Supremo estão com suas vidas aí sendo tocadas, com sua liberdade, enquanto isso tem famílias que em breve, espero que não, mas perderão aí entes queridos, porque não aguenta a pressão de uma injustiça. E peço que de fato Deus continue com os olhos abertos para essa nação e que haja justiça nesse país. Muito obrigado, presidente. Pois é, pessoal, você viu aí realmente alarmante essa situação. Precisamos denunciar, precisamos falar. Mas tem algo que eu queria mostrar agora também, que a deputada Bia Kicis, logo em seguida após o Nicolas, ela subiu ali na tribuna, na Câmara dos Deputados, e ela fez uma denúncia gravíssima, pessoal. Existe um rombo bilionário que está sendo tramado ali em Brasília e que diz respeito ao meu e ao seu dinheiro. Olha só o que ela vai falar, pessoal. Vocês se lembram ali dos irmãos lá, JF, né? Joesley Batista, Wesley Batista, que ficaram multimilionários ali com uma pequena ajudinha ali do governo no mercado de proteínas mundial, né? Que explodiu no mundo inteiro. Pois é, tem uma outra empresa, pessoal, que está sendo apadrinhada também pelo governo, está indo pelo mesmo caminho da JBF, e a Bia Kicis vai fazer uma denúncia forte aqui, uma denúncia grave, séria, que você precisa ficar sabendo, e nós precisamos denunciar, espalhar nos grupos de WhatsApp, pegar o link desse vídeo aqui, espalhar para todo mundo, porque não podemos deixar, pessoal, a roubalheira continuar e voltar no Brasil novamente. Olha só o que a Bia Kicis vai falar agora. É muito sério, é muito grave. Você precisa ver e precisa compartilhar esse vídeo também. Já dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos para a matéria, voltamos em seguida. Quem é Sete Brasil? Os senhores se lembram da Sete Brasil? Uma empresa criada em 2010, tendo como proprietários bancos grandes como Bradesco, BTG Pactual, Santander, e tendo também fundos de pensão, não é? Como Petros, Previ, Funcef e a própria Petrobras. A atuação da Sete Brasil, ela era focada em gerir todos os processos relativos à construção dos navios sondas, na época lá da exploração do petróleo e do pré-sal. Em 2011 e em 2012, a empresa ganhou uma licitação da Petrobras
para produzir, senhores, 28 navios sonda. Mas ela entregou somente 4. Ela foi contratada para entregar 28 e entregou somente 4. E existe uma ligação intrínseca entre a Sete Brasil e o Lula. Por isso que hoje, quando nós estávamos votando aí essa questão desses benefícios para a indústria, a gente tem que se recordar da história desse país, da história desse governo, da história do PT e do Lula. E aí não podia deixar de falar aqui da Sete Brasil. A ideia era criar mais um campeão nacional, do mesmo jeitinho que eles fizeram com os irmãos ali de Goiás, que se tornaram aí, né, o maior frigorífico do mundo. A Sete Brasil, então, estava ali para ser mais uma campeã nacional. Bom, a quantidade de sondas, tais quais a que ela teria que fazer aqui, só tinha 8 no mundo. Só 8. E ela estava ali com a missão de entregar 28 navios sondas. Bom, e aí colocaram uma série de restrições para beneficiar a indústria nacional. Então, as primeiras sondas teriam que ter 55% de itens fabricados no país. Depois, 65%. Aí a questão da proteção ao mercado interno, o que dá quando não é bem gerido? Bom, a fórmula do sucesso, deputado, estava garantido na época. Porque, veja bem, a reserva de mercado estava garantida, em razão de exigências do conteúdo nacional, vendas garantidas por meio de contratos de até 28 sondas com a Petrobras, e financiamento do BNDES, e tudo garantido com recursos públicos, usando o Fundo de Garantia da Construção Naval. E aí, interessante, né, que o Lula, ele geria pessoalmente esses contratos. Lá do Instituto Lula, ele geria tudo como se presidente da República ainda fosse. Era impressionante, né? Mas faltava expertise. Faltava expertise aos estaleiros brasileiros, até mesmo para cumprir aquela cota dos 55%, ou que dirá ainda dos 65%. E aí o que aconteceu? A falência da Sete Brasil, como não poderia deixar de ser. E houve uma delação premiada do Palocci, que todos conhecemos. Sabe o que o Palocci afirmou? Vou até ler aqui. Abre aspas. Luiz Inácio Lula da Silva participou ativamente do comando político no projeto de construção, contratação dos navios sonda de pré-sal, o qual atuava diretamente do Instituto Lula, onde despachava como se presidente da República ainda fosse. Consignas que, segundo afirma o colaborador, tal projeto tinha fins ilícitos, notadamente para desvio de recursos para financiamento de campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores. Olha que beleza isso tudo. Quais os problemas financeiros deixados pela Sete Brasil, pessoal? Dívida de 17 bilhões a seus credores, entre eles a Petrobras, estaleiros navais, fundo de garantia da construção naval, fundos de pensão da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil, entre outros. As perdas nos cofres públicos em 2019, a Controladoria Geral da União estimava em 6,3 bilhões de reais a dívida da Sete Brasil com o Fundo de Garantia para a Construção Naval. Fundo 100% instituído com recursos da União e administrado pela Caixa Econômica Federal, ou seja, é prejuízo para o povo brasileiro, é prejuízo para os pobres coitados que dependem de um fundo de pensão, trabalhador dos Correios, trabalhador da Petrobras, todos eles que dependem do fundo tomando prejuízo. Ah, mas não para por aí não, porque o Lula já anunciou planos de voltar a financiar a indústria naval brasileira. Deputado Reinaldo Stefanel, olha só.
O Lula anunciou há semanas a nova política industrial que tem entre seus objetivos fomentar mais uma vez a indústria naval. O Mercadante, presidente do BNDES, já garantiu aí 2 bi que serão liberados para esse propósito. E mais uma vez os funcionários e aposentados dos fundos de pensão das empresas públicas e o cofre do Tesouro Nacional estão em perigo. Como acreditar em qualquer projeto que venha desse governo para favorecer isso? Queremos favorecer a indústria. Não querem favorecer a indústria. Não tem nem capacidade para isso. Querem favorecer os seus amigos. É o velho bando de volta. É o velho bando de volta para achacar o Tesouro Nacional. Não vão trazer emprego, não. Vão trazer prejuízo para os pensionistas, para os empregados. É isso que eles vão fazer. Porque já estão garantindo que o Lula já está anunciando a volta do programa naval. Não aprendeu com o passado? Ou gostou do que aconteceu? Gostou, porque foram beneficiados. E agora estão todos eles aí soltos, né? O judiciário garantindo que eles fiquem impunes, e estão de volta para continuar a desviar, roubar, mentir, enganar e prejudicar o sofrido povo brasileiro. E ainda de quebra, uma diferença do cenário de 2010, 2011, 2012, que agora a oposição ainda é perseguida e mal pode falar. Quando a gente abre a boca para falar, a gente sofre inquérito, a gente sofre investigações ilegais, parlamentares presos, caçados, porque estão falando algo que não interessa a uns e outros que se ouça. Mas estamos aqui para falar e vamos continuar lutando e votando contra qualquer projeto desse desgoverno que não seja para beneficiar o Brasil, que nunca é. Então tá aí, pessoal. Realmente precisamos colocar a boca no trombone e mostrar. O Nicolas Ferreira falando aqui dos patriotas, mãe de família ali, até hoje tem gente presa ali só porque estava na Praça dos Três Poderes, nem invadiram nada, estavam do lado de fora e mesmo assim estão presos. E essa outra questão aí dessa empresa, pessoal, que está sendo agora beneficiada aí justamente para poder se tornar uma nova JBF ou JIF, né, como queiram falar. Não podemos voltar, pessoal, retroceder aquele Brasil da roubalheira, do petrolão, do mensalão. Chega, chega. Para isso nós temos que denunciar aqui e temos deputados, senadores corajosos ali em Brasília que estão fazendo esse papel e nós também vamos fazer o nosso aqui, denunciando, mostrando, porque a Globo não vai mostrar, o SBT, a CNN, mas nós vamos mostrar aqui. E eu conto com a sua ajuda para você dar um like nesse vídeo, que aí o vídeo espalha para mais pessoas, para você pegar o link e jogar nos grupos do WhatsApp, porque assim você vai estar ajudando o seu país e a sua família, os seus netos, os seus filhos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.